Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ontem eu trouxe algumas estratégias ali para vocês de manipulação, algumas estratégias ali de operação psicológica e hoje eu vou aprofundar e você vai entender o que está acontecendo. Para isso, a gente vai ter que falar sobre programação preditiva, tá, pessoal? A programação preditiva ela envolve uma teoria que os governos ou outros grupos poderosos estão usando filmes ou livros de ficção como uma ferramenta de controle mental em massa para tornar a população mais receptiva aos eventos futuros planejados, tá? Isso foi descrito e proposto pela primeira vez pelo pesquisador Alan Watt, né, que ele define essa programação preditiva como uma forma sutil de condicionamento psicológico fornecida pela mídia para familiarizar o público com as mudanças sociais planejadas a serem implementadas pelos líderes, tá? Quando essas mudanças acabam sendo implementadas, o público vai acontecer o quê? Já vai estar familiarizado com essas medidas e vai acabar aceitando essas progressões como naturais. Isso diminui o quê? A resistência e a comoção pública, tá? Essa programação preditiva, ela tem, portanto, o objetivo de suavizar o golpe de um evento traumático e criar também menos reação e aumentar a tendência das pessoas de aceitação ou complacência, tá? A ideia, então, é de que cria-se um problema para que a população busque uma solução do próprio governo. No entanto, como o governo que foi aquele que planejou a crise, ou o governo, ou uma elite, eles mesmos vão oferecer uma solução que já foi planejada muito antes da crise, tá? Por isso, pessoal, a ideia é que esse resultado desejado ele já é criado antes, né, de acontecer pelo poder de sugestionamento da mídia. Essa teoria ela se tornou muito popular hoje porque eventos de grande repercussão, você pode olhar as coisas que aconteceram antes ali na grande mídia e ver que eles já estavam meio que preparando a opinião pública para isso, tá? Então, pessoal, a programação preditiva é, no final das contas, uma tática para reduzir a resistência das pessoas a essas novas estratégias, né? Induzindo conceitos que parecem absurdos e reintroduzindo esses conceitos continuamente para fazer com que essas ideias pareçam ali mais prováveis, né, ou mais aceitáveis. Então, pessoal, como sempre, há uma razão pela qual os filmes e a própria televisão são usados como instrumento de propaganda. Por quê? Ao assistir algo que uma pessoa normalmente percebe como entretenimento, né, a resistência da pessoa fica reduzida, né, e as mensagens ou as ideias e os conceitos são diretamente impregnados na mente da pessoa. Então, isso também funciona como uma estratégia parecida àquela teoria da profecia autorrealizável, né, porque quando uma expectativa é criada, né, e quando esses eventos começam a acontecer depois da expectativa, a população pode parecer mais propensa a aceitar essa realidade, tá? Também existe o controle da imaginação, porque a ferramenta mais usada na programação preditiva pode ser a própria ficção, ou inclusive a ficção científica, né? Porque ao criar essas histórias ali irreais, o autor ele pode construir limites da imaginação e mostrar lentamente o que pode acontecer no futuro. E há uma relação muito interessante entre a programação preditiva e a teoria da aprendizagem social, tá? Essa teoria da aprendizagem social é nada mais nada menos do que a capacidade de reproduzir um comportamento observado, tá? Esse tipo de aprendizagem se distingue dos outros porque ele é baseado na imitação, né? Ou seja, baseado no fato de que as pessoas vão repetir aquilo que elas estão vendo. Nesse experimento, né, desse tipo de aprendizagem, o exemplo mais popular mostra um experimento onde tem um palhaço e as crianças batem ou não no palhaço de brinquedo, repetindo o comportamento de um adulto. Se eles olham o adulto batendo, eles batem também. Se o adulto não bate, eles também não batem, tá? Muitas pessoas acham que essa concepção dessa programação preditiva é um pouco exagerada, mas quando a gente olha um detalhe, ou um nome talvez, quando você estuda sobre uma pessoa chamada Chase Brandon, você descobre que isso não está muito distante da realidade não. Sabe por quê?
Porque o Chase Brandon, ele trabalhou durante 35 anos como oficial de operações clandestinas da CIA, né? E ele viveu durante 25 anos disfarçado, né? Ele trabalhava ali, como os americanos chamam, undercover, né? Sobre cobertura. E durante esse tempo todo, ele fazia ali operações especiais para a Agência Central de Inteligência, né? E ele se afastou das tarefas secretas em 2006, mas até hoje ele continua prestando consultoria para várias instâncias da comunidade de inteligência, né? Também para o Departamento de Defesa e várias organizações estaduais e federais americanas. Na sua última missão, o Chase Brandon, ele era um oficial sênior da diretoria da CIA, tá? Atuando como porta-voz da agência e como contato oficial da CIA com a indústria do entretenimento, ou seja, com Hollywood. E ele prestou consultoria técnica, para você ter ideia, para muitos filmes, como as séries de televisão, como séries de televisão e como documentários, e alguns filmes famosos como Missão Impossível 3, Identidade Bourne, 24 Horas, além de vários programas da Discovery Channel, entre outros canais, tá? Então a gente vê claramente que existe uma conexão evidente entre o setor de inteligência e as produções cinematográficas e culturais, tá? Então, pessoal, já entendendo o que está por trás da programação preditiva, né, e sabendo que há um link direto dos serviços de inteligência com a indústria do entretenimento, eu quero analisar com vocês agora brevemente um episódio dos Simpsons muito categórico que talvez tenha ali o algoritmo para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje, tá? Eu não quero dizer que esse episódio previu o futuro, mas eu quero mostrar para vocês que ele serve sim como uma perfeita metáfora para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje, tá? O episódio em questão se chama The Full Mountain, tá? E ele foi ao ar na 22ª temporada dos Simpsons no dia 21 de novembro de 2010. E a história é a seguinte, né? Preocupados com a queda da receita e da audiência, um grupo de executivos de televisão marca uma reunião secreta para montar um plano sobre como fazer as pessoas voltarem a assistir televisão. E eles tiveram a ideia de criar uma questão de saúde pública, né? Uma doença nova, para que as pessoas fossem forçadas a assistir às televisões para obter informações importantes sobre como sobreviver a isso tudo, né? Bem semelhante àquilo que a gente está vendo hoje, né? E aí, nesse episódio, eles decidiram que uma infestação de uma espécie de gripe doméstica ia trazer o resultado que eles estavam precisando, porque ia causar um medo a um número muito grande de pessoas, né? E aí, o agente da gripe, né, foi testado pela primeira vez no representante da emissora NBC e provou ser eficaz, né? Porque o cara acabou ali vindo a óbito, né? E essa notícia foi anunciada na televisão, as pessoas ficaram com medo, né? E o grande agente transmissor eram os gatos, né? E tomaram até algumas medidas extremas de se livrar de todos os objetos ali que os gatos teriam usado. E mais tarde, nesse episódio dos Simpsons, eles anunciam que uma vacina foi encontrada, né? E as pessoas ficam em longas filas ali esperando para obter essa vacina. Aparentemente, né? Como um meio de manter as pessoas com medo e fazer com que as pessoas continuassem assistindo a televisão, essa vacina ela foi racionada para uma criança por família. Então, para não curar todo mundo ao mesmo tempo, eles fizeram esse racionamento. E no final da história, você acaba assistindo ali esse episódio dos Simpsons e você não sabe, né, como é que essa infestação dessa gripe doméstica foi resolvida, ou se o público acabou descobrindo o que causou, tá? Agora, quando a gente olha os diálogos, a gente vê um detalhe muito importante e muito elucidativo para nós entendermos o que está acontecendo no mundo hoje, tá? Quando a gente olha esses detalhes, o negócio fica bem claro. Porque essa reunião no episódio acontece no topo da Estátua da Liberdade, né? E você vê que Nova York é o lugar onde está mais tendo problema no mundo hoje. E o líder da reunião, ele diz o seguinte no episódio esse que eu vou deixar o link para vocês lá na aba comunidade, tá? Depois vocês dão uma olhadinha na aba comunidade ali, eu vou colocar todos os links. O líder da reunião logo no início fala o seguinte, entre aspas aqui, eu telefonei para vocês para reunir esse grupo secreto dos impérios da mídia americana. E nós estamos aqui para apresentar a próxima crise falsa para colocar os americanos de volta onde eles têm que estar, nas salas ali assistindo televisão e com tanto medo que eles nem vão pular os comerciais, tá? E aí o líder da reunião continua dizendo, eu acho que nós devemos fazer a velha estratégia de criar uma questão de saúde. E aí uma das mulheres que estavam participando na reunião disse o seguinte, vamos criar uma nova doença, ninguém vai estar imune.
e vai ser parecido com o verão do tubarão. Só que dessa vez, em vez de ser um tubarão, é uma crise de saúde. E em vez do verão, é o tempo todo, é constante, tá? E aí, pessoal, preciso abrir um parênteses para vocês, explicar o que é esse negócio de o verão do tubarão, tá? O verão do tubarão se refere a uma cobertura de ataques de tubarão pela mídia americana no verão de 2001. E essa cobertura foi bem sensacionalista, né? Começou no início de julho sobre um ataque de tubarão no fim de semana, do dia 4 de julho, a um garoto chamado Jesse Arbogast, né, de 8 anos, e continuou acontecendo direto, apesar de não ter nenhuma evidência de que isso de que tinha um aumento nesses ataques, né? Estavam forçando bem a barra. Só que aí em 2001 aconteceu aquela derrubada lá dos prédios em Nova York e acabou desviando a atenção desse assunto das praias lá para essa crise que acabou acontecendo no final do ano de 2001. E o que aconteceu? Essa história do verão do tubarão acabou sendo lembrada como um exemplo de sensacionalismo da TV, que fica perpetuando uma história sem nenhum fundamento real e apenas ali como uma estratégia para aumentar a audiência. Mas o detalhe importante, né? Continuando aqui o episódio dos Simpsons. Um dos homens diz o seguinte: olha, eu odeio ser o cara que estraga a festa, mas nós temos padrões, ou seja, nós temos protocolos. E isso não pode ser uma doença falsa, inventada. A única coisa moral, né, moral que a gente tem a fazer é lançar uma doença real no público. E aí o líder da reunião fala o seguinte: a gente tem algo aqui que a gente está estudando já há um tempo, mas ainda não foi testado. Então ele pega ali o representante da NBC, pega uma seringa e injeta no cara e o cara cai no chão ali aparentemente morto, né? E aí todo mundo fica, caramba, sim, então agora a gente tem a doença que a gente precisava, agora a gente só tem que botar a culpa em algo que tá na casa de todo mundo, como se isso que transmitisse, tá? E aí logo em seguida, né, eles tiveram a ideia de falar que era uma gripe do gato, né? E aí eles colocam na televisão, né, um apresentador falando, a gripe do gato doméstico está chegando. O pessoal, em vez de ele falar do Centro de Controle de Doenças Infecciosas, né, que é o CDC, ele fala, o Centro de Desinformação de Doenças prevê com algum grau de probabilidade que a gripe do gato doméstico possa se espalhar de forma rápida e tal. Então, pessoal, nesse episódio dos Simpsons, vocês veem claramente essa estratégia, tá? É um protocolo para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje, tá na cara, tá? Não quero dizer que eles previram isso ou que isso foi uma estratégia muito bem elaborada, mas é um excelente exemplo para a gente poder interpretar o que está acontecendo no mundo hoje, tá certo, pessoal? Fica essa reflexão para vocês. Examine todas as coisas que tem que é bom. Forte abraço, um domingo de Páscoa abençoado. Deus abençoe todos vocês e guarde vocês. E fiquem atentos porque muita manipulação está sendo feita e não se deixe ser iludido por essas astutas estratégias midiáticas, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, valeu!